Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E é muito bom ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Então seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque hoje na nossa série de estudos nós já vamos para o nosso 17º tema. O assunto de hoje é do sábado para o domingo. Embora já tenhamos visto de maneira clara, em especial no último estudo, que o sábado é o dia bíblico de repouso, o dia estabelecido por Deus, observado pelos profetas e pelo povo de Deus lá no Antigo Testamento, e observado também por Jesus e seus seguidores no Novo Testamento, infelizmente a maioria dos cristãos hoje santificam o domingo. Mas quem fez ou autorizou essa mudança? E quando essa mudança foi feita? E será que Deus aprova essa mudança? Vamos então buscar as respostas na Palavra de Deus. Mas antes, já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, e o YouTube está recomendando esse vídeo para outras pessoas. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra. Venha nos iluminar, nos dar luz e sabedoria para compreender esse assunto, em nome de Jesus. Amém. E já que hoje nós iremos estudar essa troca que houve do sábado, do santo dia do Senhor, para o domingo, quantos e quais textos bíblicos falam sobre o primeiro dia da semana, sobre o domingo? E o primeiro texto que nós iremos ler está aqui em Mateus, no capítulo 21, versículo 1, que vem dizendo: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana. E aqui nos diz que Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro de Jesus no primeiro dia da semana, no domingo. E em algum momento, esse texto aqui nos diz que devemos santificar o domingo, guardar o domingo? Não. E agora nós vamos para o segundo texto, no qual é citado aí o primeiro dia da semana. Se encontra aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Esse texto é o mesmo texto que nós lemos lá em Mateus, só que agora na visão de Marcos. Esse mesmo texto é repetido aqui no livro de Marcos. E em algum momento esse texto nos diz para guardar ou santificar o domingo? Não. Vamos ler agora o versículo 9 desse mesmo capítulo de Marcos. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus, ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, e diante disso muitas pessoas usam esse argumento, esse verso, para dizerem que agora nós devemos guardar o domingo. Mas aí eu pergunto, em algum momento esse versículo nos disse que o domingo agora passou a ser um dia santo, que nós devemos guardar esse dia? O texto não nos diz nada sobre isso. Então vamos agora para o quarto texto bíblico que nos fala sobre o domingo, sobre o primeiro dia da semana. Lucas capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Mais uma vez nós vemos aqui o mesmo texto que aparece tanto lá em Mateus como também em Marcos, só que agora na visão de Lucas. E mais uma vez eu faço a pergunta: nesse texto que acabamos de ler, nesse verso, nos diz sobre a guarda do domingo que o sábado, o dia do Senhor, foi agora alterado para o primeiro dia da semana? Não. E é interessante porque quando nós voltamos aqui um versículo, lá no versículo 56, o capítulo 23, vem nos dizendo: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então não faria sentido nenhum um verso antes dizer que aquelas mulheres descansaram no sábado segundo o mandamento e logo no verso seguinte dizer que agora o domingo é o dia de guarda. Não faria nenhum sentido. Vamos então agora para o próximo texto que cita aí o primeiro dia da semana, e esse texto se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, mais uma vez, nós vemos o mesmo texto sendo repetido aqui agora no Evangelho de João. E o texto aqui não muda em nada. Continua dizendo que Maria Madalena foi visitar o sepulcro de Jesus. Em nenhum momento o texto cita que devemos guardar o domingo, que devemos descansar nesse dia. E agora o próximo texto se encontra aqui no mesmo capítulo de João, capítulo 20, e agora o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
Paz seja convosco. Nós encontramos então aqui mais um texto que cita o domingo, cita o primeiro dia da semana, como qualquer outro dia, um dia comum, e em momento algum também nos diz que devemos guardar ou descansar nesse dia. E o próximo texto se encontra aqui em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Mais uma vez eu pergunto, esse texto nos fala alguma coisa, que o sábado foi abolido e que nós devemos guardar o domingo? Não. E vamos então agora para o último texto bíblico que nos fala sobre o domingo, que nos fala sobre o primeiro dia da semana. Se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E nesse texto aqui nós encontramos apenas uma orientação de Paulo, para que eles separassem as suas ofertas a cada primeiro dia da semana, para que eles não fizessem isso quando Paulo fosse ali para coletar essas ofertas. Ou seja, esse texto em momento algum nos diz aí sobre o domingo ser santificado, sobre nós guardarmos esse dia. Agora veja, nós acabamos de ler aqui todos os textos da Bíblia que nos falam sobre o domingo, que citam o primeiro dia da semana. E a pergunta que eu faço é, em algum desses textos, nós vimos aqui alguma orientação de Deus para guardarmos o domingo, para santificarmos esse dia? Ficou bem claro que não. Em nenhum momento a Bíblia nos declara que o sábado foi abolido e que o domingo passou a ser o dia do Senhor. São apenas 8 textos na Bíblia que nos falam sobre esse dia e em nenhum momento traz o domingo como um dia santo, como um dia diferente, como um dia especial. Em contrapartida, são mais de 200 textos bíblicos que nos falam sobre o sábado e todos eles trazem o sábado como um dia santo, como um dia especial, como um dia de adoração, como o santo dia do Senhor. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo. É o que está lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 até o versículo 8. E não o domingo, como muitos dizem por aí. Esses textos mencionam fatos que aconteceram no primeiro dia da semana, que aconteceram no domingo. Mas em nenhum desses textos nos diz que o domingo substituiu o sábado como dia de guarda. Então não, essa troca do sábado para o domingo não é bíblica. Nós não encontramos nenhum texto na Bíblia que nos diz que devemos guardar o domingo. Mas o que ocorreria com a igreja cristã antes da volta de Jesus? E a resposta se encontra aqui em Daniel, no capítulo 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade seria jogada por terra. Um poder político e religioso jogaria a verdade de Deus por terra. A igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, passaria por uma apostasia, ou seja, o abandono das verdades bíblicas, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo assim dentro da igreja costumes e práticas pagãos. O paganismo, ele entrou na igreja, e diante disso, vamos entender melhor o que o paganismo tem a ver com a troca do sábado para o domingo. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? E a resposta se encontra aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzidos a inclinar-te perante eles e descultos aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Alguns povos do Antigo Oriente Médio adoravam corpos celestes como se fossem deuses. E Moisés então vem advertindo o povo de Deus para tomarem cuidado, para se guardarem, para não fazerem isso, para não fazerem o mesmo que os pagãos. E por quê? Porque essa era uma prática que era abominável aos olhos de Deus. Deus não permitia isso. Quando nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículos 2 e 3, ali nos diz que Deus não havia ordenado, não havia permitido aquela prática. Ou seja, não era da vontade do Senhor. Os pagãos, eles adoravam a criação no lugar do Criador. O paganismo acaba se resumindo nisso, criatura adorando criatura, mas isso não é do agrado de Deus. Mas então, diante disso, vem a pergunta: quem ordenou a guarda do domingo? Quando isso aconteceu e qual a ligação do paganismo com essa troca? O imperador romano Constantino, no dia 7 de março do ano 321 d.C., estabelece o domingo como dia de guarda. E a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no Concílio de Calcedônia. Mas aí você pode se perguntar, o que o paganismo tem a ver com isso?
Constantino, ele era adorador do deus Sol, e então ele se converte superficialmente ao cristianismo e traz essa e outras práticas pagãs para dentro da igreja cristã. A palavra domingo em inglês é Sunday, e qual é o significado de Sunday? Dia do Sol. Observe o que se encontra no Edito de Constantino: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores descansem no venerável dia do sol. E observe também o que se encontra no Catecismo da Igreja Católica na página 570. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Então agora você consegue perceber como que houve essa troca do Santo Dia do Senhor para o domingo. Agora observe essa imagem que está aparecendo aí. De um lado nós vemos os mandamentos do Senhor, os mandamentos da Bíblia. Já do outro lado, nós vemos os mandamentos do catecismo. Os mandamentos do Senhor foram escritos pelo próprio dedo de Deus. É o que está em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Agora observe os mandamentos do catecismo e vamos fazer aqui uma comparação entre eles. O segundo mandamento de Deus, que proíbe a adoração de imagens, no catecismo ele foi retirado e o terceiro passou a ser o segundo e o quarto mandamento passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Então observe aí o terceiro mandamento do catecismo: guardar domingos e festas. Então nós vemos que um mandamento, que foi o segundo, foi excluído, foi eliminado. Mas para eles conservarem ali o número 10, os 10 mandamentos, o 10º mandamento eles dividem em 2. Veja aí o 9º e o 10º mandamento: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Mas na lei do Senhor, esse é apenas um mandamento e não 2. E é interessante porque a Igreja Católica Romana, em seus documentos, não esconde de ninguém que de fato alterou os mandamentos do Senhor. É uma igreja sincera naquilo que acredita e naquilo que prega. Mas diante disso, nós devemos ficar com aquilo que está em Atos capítulo 5, versículo 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus estabeleceu o dia de sábado como um dia santo, esse é o dia no qual nós devemos descansar e guardar segundo o mandamento. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma minissérie que nos fala mais sobre esse assunto, sobre essa troca do sábado para o domingo. Essa série você consegue ver ela em menos de 1 hora, é bem rapidinho e eu te garanto que você não vai se arrepender de assistir. Agora veja como Jesus considera as práticas cristãs sem fundamento bíblico. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 6. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ele diz lá no versículo 6: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A observância do domingo está estabelecida na tradição, em mandamentos de homens. O dia do Senhor é o sábado, sempre foi e sempre será. Na semana da criação, Deus estabeleceu o sábado e colocou sobre ele um diferencial tríplice: descanso, bênção e santidade. Não importa com que sinceridade o indivíduo guarde qualquer outro dia da semana, isso não torna aquele dia santo. Somente Deus pode tornar um dia santo, e ele santificou o sábado. O sábado nos faz lembrar que Deus é o Criador, que Ele é o único digno de honra, louvor e adoração. E é por isso que Satanás tenta jogar esse mandamento por terra, fazendo com que as pessoas guardem um outro dia, um dia falso de adoração. E quem deve ter prioridade em nossa obediência? É o que nós lemos lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, Ele é o centro da nossa adoração e serviço. E ele estabeleceu o sábado como dia santo. Ele estabeleceu o sábado como um dia de relacionamento com ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. E a pergunta que eu te faço é: o que você vai escolher? Obedecer a Deus ou aos homens? Guardar os mandamentos de Deus ou os mandamentos de uma igreja? É hora de tomar uma decisão. Jesus está te chamando. Só há segurança e paz na observância plena dos mandamentos do Senhor. Lembre-se das palavras de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu escolho a Deus. Eu escolho os mandamentos de Deus. Eu escolho o sábado. E você? Então
Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos de notificações. Eu espero você para o próximo estudo. Você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.